Olá! Já pensou se você pudesse falar de uma maneira que não só gerasse o interesse, a atenção das pessoas para que você está falando, mas mais do que isso, fizesse com que elas tomassem as decisões que você gostaria, com que elas concordassem com você e agissem de uma maneira que agradasse você e a elas ao mesmo tempo, que você conseguisse persuadir. Seria incrível, não é? Mesmo que você fosse tímido, inseguro, tivesse medo de falar em público, mas se você conseguisse dominar essa habilidade, parece um sonho para você? Fique ligado comigo nesse vídeo. Vou te explicar como você pode falar de um jeito que atrai atenção, interesse e convença as pessoas, mesmo que você seja tímido, inseguro e tenha medo de falar em público. Eu sou Valéria Guiar, eu sou professora de comunicação. Eu ajudo pessoas a superarem o medo de falar em público e a conquistar clareza, eficácia para se expressar de uma forma autoconfiante para atingir seus objetivos pessoais, profissionais, para ser valorizado na vida. Como falar de uma forma que você convença as pessoas, mesmo que você seja tímido, tenha medo e seja inseguro? Olha, antes de eu te contar esse segredo, eu vou te pedir, deixa aqui embaixo uma curtida, um comentário e compartilha esse vídeo com alguém. Bom, como então, Valéria, você prometeu que você vai ensinar um jeito que eu possa falar, mesmo que eu seja tímida, mesmo que você já tenha medo de falar em público, um jeito que eu possa falar e vai fazer com que as pessoas olhem para mim com admiração, com respeito, vai fazer com que eu consiga chamar a atenção e o interesse das pessoas enquanto eu falo, mesmo que eu tenha vergonha. Eu sempre me senti meio invisível, eu sempre fui meio boca calada, filho do silêncio. E você vai me ensinar a convencer as pessoas? Sim, eu vou ensinar. Primeiro, eu quero deixar claro para você uma coisa. A diferença entre persuasão e manipulação são coisas diferentes, embora tenham a mesma forma. A manipulação é quando você usa técnicas para convencer as pessoas a tomarem decisões, mas decisões essas que são favoráveis apenas a você. E você esconde das outras pessoas os riscos e as armadilhas que ela pode passar. Ou seja, você só está interessado em você mesmo. Isso é uma armadilha para o outro. Isso é um comportamento de pessoas antiéticas, um comportamento de pessoas que nós temos certeza que não fazem parte desse nosso canal. Essas pessoas a gente não são bem-vindas aqui, combinado? Eu estou falando para pessoas que querem convencer as outras de que algo que ela tenha para dizer é bom para elas e para o outro. Por exemplo, um vendedor. Você vai vender algum produto, você precisa daquela venda para sobreviver ao seu ganha-pão honesto, sagrado. Você vai vender alguma coisa e você vai fazer de tudo para convencer a pessoa a comprar, mas a outra pessoa, você sabe que a outra pessoa vai se beneficiar do que você está vendendo. Você não está vendendo algo que vai matá-la, fazer ela ficar doente, vai dar prejuízo para ela. Você está vendendo algo que você já teve a certeza de que é bom para ela também. E aí você vai usar todas as técnicas de venda. Isso é uma técnica de persuasão. Olha, tem um livro que se chama As Armas da Persuasão. É do escritor italiano, do professor Robert Cialdini. Ele explica nesse livro como você usar o que nós chamamos de gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais, Valéria? São dispositivos internos que nós temos aqui no nível do inconsciente, que ao acioná-los, você consegue fazer com que as pessoas tomem decisões favoráveis ao que você quer. São vários gatilhos, eu vou explicar algum deles agora. Então, já repararam que às vezes a gente quer muito alguma coisa, mas a gente custa tomar a decisão, a dar o primeiro passo? Existem situações que são assim, não é? A gente sabe que precisa, você sabe que você precisa superar seu medo de falar em público. Você sabe que você já está acumulando prejuízo, você sabe das oportunidades que já perdeu. Você consegue calcular quanto que você já perdeu de dinheiro? Porque se você se expressasse melhor, você teria sido promovido, ou teria um melhor emprego, ou qualquer outra situação. Você conseguiu pensar, calcular? Você acha que consegue transformar num valor o que você já perdeu de oportunidade na vida? E mais, o que você já acumulou de frustração? Quanto já te fez mal? Quanto já te deixou triste? Quantas noites já perdeu de sono? Quantas oportunidades de brilhar, de ser respeitado, valorizado já perdeu? Já conseguiu? Não, né? Mas, que passo você deu até agora para superar? O que você fez de concreto para superar esse medo de falar em público? Se você sabe que existe saída, se você sabe que existe solução, existe técnica, existe curso, existe metodologia, mas você nunca fez nada. Por que foi? Na hora de tomar decisão, te faltou alguma coisa. E existem gatilhos que você pode usar em você mesmo para você se incentivar. Eu digo, por exemplo, se você quer começar a fazer uma dieta, aí você fala, eu vou começar na segunda-feira. Aí você tá todo animado, você vai no supermercado, compra um monte de coisa saudável, chega na segunda-feira, todas as outras pessoas estão comendo de tudo,
bolos e pão e tudo, e só você comendo aquela comida sem graça, você pode até conseguir no primeiro dia, segundo dia, no final você já vai desistir, né? Às vezes você nem consegue começar, e quando começa você desiste, não é assim? E se você pudesse usar um mecanismo que você pudesse se autoconvencer da importância dele? Ou se você pudesse usar nas pessoas. Você tá vendo alguém da sua família, mas meu filho é intolerante à lactose. Eu custei a descobrir isso. Se eu soubesse, mas ele adorava tomar o todinho, ele adorava comer o danoninho. Ele comia devagarinho, assim, pelas beiradinhas, para custar acabar, sabe? E aí, como é que eu ia persuadi-lo a parar de comer coisas com lactose? Porque naquela época não tinha muita opção de produtos sem lactose. Como? E se você tivesse a saída? E se você tivesse a solução, por exemplo, para provar para o seu chefe que você merece ser promovido? E se você tivesse a opção de mostrar para o seu chefe que você merece um aumento? Ou se você tivesse a condição de, numa entrevista de emprego, mostrar que você é o melhor candidato para aquela vaga? Existem dispositivos que você consegue acionar na sua mente ou na mente da pessoa que você está falando, com quem você está falando, que ajudam, que quase que impulsionam a pessoa a tomar a decisão favorável que você quer. Eu vou te dar alguns exemplos baseados no livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Vou te dar só 3 exemplos nesse vídeo de hoje, mas existem vários outros. Se você quiser que eu explique outros, escreva aqui nos comentários. Valéria, eu quero conhecer mais gatilhos mentais. Eu vou falar primeiro de um gatilho mental que ele se chama porquê. É simples assim? É. O gatilho do porquê. O porquê é uma pergunta muito poderosa. Muito poderosa. Quando você fala porquê, ou melhor, você não só pergunta, mas você responde, a outra pessoa, ela sente que você deu uma justificativa plausível. Se você foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, um ensaio, um experimento, que tinha uma fila, e era uma fila para as pessoas tirarem cópia. Ela foi numa universidade, essa pesquisa, fazendo xerox de um trabalho. E eles fizeram esse experimento na universidade, tinha aquela fila, as pessoas ali esperando devagar, pacientemente para poder fazer as cópias. Até que vem uma pessoa que faz parte do experimento e falou assim: gente, deixa eu furar a fila, por quê? Ela disse: por quê? Eu tenho uma emergência, uma urgência, eu preciso resolver uma coisa muito rápido. Só em ter falado o porquê, deixaram ele passar na frente. Mas se fosse só assim, posso passar na frente? Mas por quê? Quando você explica o porquê, aquilo na mente do outro já vai abrindo uma portinha de benevolência, de boa vontade para com você. Se você vai para uma entrevista de emprego, você já diz: olha, eu estou aqui me candidatando a essa vaga porque eu sonho trabalhar nessa empresa. Porque eu já pesquisei sobre essa empresa na internet e eu estou totalmente de acordo com os valores e a missão dessa empresa. Eu quero ser selecionado para essa vaga de emprego porque a experiência que eu já adquiri nas outras empresas que eu trabalhei são perfeitamente, elas se encaixam no perfil do profissional que vocês procuram. Por quê? Consegue entender? O porquê. O porquê é muito importante. Ah, por que você está candidatando a essa vaga? Ah, porque eu preciso do emprego. Ok. E se você só vai falando também o seu porquê, também você tem que ter cuidado. Esse porquê, ele também tem que ser bom para os outros. Preste atenção nisso. Viu o exemplo que eu dei na entrevista de emprego? Olha, eu quero me candidatar a essa vaga porque essa empresa, eu tenho sonho de trabalhar nela. Aí o recrutador pensa: bom, se ela tem um sonho de trabalhar nessa empresa, significa que ela vai respeitar essa empresa. Sempre tenta explicar no seu porquê como o outro pode ser beneficiado, porque o ser humano, ele sempre está pensando nele. Desculpa, é próprio da natureza humana. Vocês estão aqui me ouvindo, na verdade não é porque vocês querem ouvir a Valéria falar, é porque vocês querem pegar algum conhecimento do que eu estou explicando. Então, esse é o seu porquê. Então, o porquê é muito importante quando você for falar. Um outro gatilho muito importante, um gatilho mental que ajuda muito a destravar, a convencer, é o da pergunta. Existem 2 tipos de pergunta, a pergunta aberta e a pergunta fechada. Quando você está conversando, vai fazer uma apresentação qualquer de um trabalho, vocês podem falar assim: quem aí gostaria de descobrir... Olha, eu comecei essa apresentação assim: quem aqui gostaria de saber uma forma pela qual, ao falar, você vai convencer as pessoas? É claro, todo mundo diz sim. Quando você já começa, faz uma pergunta e as pessoas já dizem sim, você já tem um caminho aberto de atenção e interesse. Sempre comece falando, sempre que possível, tirando um sim das pessoas. Isso é uma pergunta fechada, chama-se pergunta fechada. A pergunta fechada é aquela que só permite não ou sim como resposta.
Sempre tenta começar alguma coisa fazendo uma pergunta assim. E existem também as perguntas abertas, são aquelas que fazem a pessoa pensar. E ao fazer pensar antes de responder, praticamente você já vendeu a ideia. Um exemplo que eu gosto muito de dar. Imagina se você vende sofá. Você trabalha numa loja que você vende sofá. Melhor, cama. Eu estive procurando há pouco tempo agora, eu estou procurando ainda uma cama nova. Fui visitar várias lojas. Tem vendedores que falam, posso ajudar? Tudo bem? Agora, teve um vendedor que falou assim pra mim, se você comprar essa cama, qual a posição do seu quarto gostaria de colocar? É perto da janela? É perto de não sei o quê? Porque aí eu posso recomendar uns acessórios. Ao me perguntar isso, ela já me fez levar aquela cama para dentro do meu quarto. De uma certa forma, eu já comprei aquela cama, porque eu já visualizei ela dentro do meu quarto. Quando você faz uma pergunta aberta, você praticamente obriga o outro a pensar antes de responder. Ao fazer isso, o outro praticamente já comprou a ideia. Então, faça perguntas sempre que você for começar a falar, fazer uma apresentação. Isso faz também com que você tire um pouco do foco de você, se você tem vergonha. E coloca o foco da pessoa naquilo que ela quer e não em você. Isso te tira um peso também. Então, eu já te falei um segundo gatilho mental. Agora eu vou te falar também o gatilho mental da familiaridade. Todas as vezes que você for falar com alguém, fale de uma maneira que ela se sinta familiar a você ou familiar ao assunto. As pessoas têm a tendência a comprar que eu digo não é só pagar, comprar uma ideia, comprar alguma coisa, daquilo que ela se sente familiar, porque dá menos trabalho de se adaptar. Eu, por exemplo, estava familiarizada com o meu Samsung. E aí, quando eu comprei o iPhone, era tudo novo para mim, me deu vontade, me estressou aquilo, né? Então, aquilo não era familiar para mim. Facilita muito quando você fala, olha, usa artifícios de algo que já é familiar. Eu lembro que eu fui convidada para apresentar um evento no Amapá, e quando eu cheguei lá, eu comecei na minha apresentação saudando as pessoas, cumprimentando e dizendo, olha, isso aqui, eu estou muito satisfeita de estar aqui. Inclusive porque eu conheci o cupuaçu. Que fruta maravilhosa vocês têm! Eu tomei hoje pela manhã um suco de cupuaçu. Ontem à noite eu tomei um sorvete de cupuaçu. E eu ainda espero, antes de ir embora, comer ainda mais algumas sobremesas e mais alguns pratos à base de cupuaçu. As pessoas se sentiram familiarizadas porque era alguma coisa típica ali da gastronomia local. Já repararam que um astro de rock, um cantor estrangeiro, quando vem ao Brasil, eles tentam falar alguma coisa em português? Olá, Brasil, obrigado, Rio. Eles tentam falar em português para quê? Para que vocês se sintam familiarizados com eles. Então, eu expliquei 3 gatilhos para vocês: o do porquê, o das perguntas fechadas e abertas e o da familiaridade. Existem imensos outros gatilhos mentais. Sempre que você usa esses recursos na sua fala, na sua comunicação, você tem uma chance muito maior de convencer as pessoas. Gostou desse conteúdo? Escreva aqui para mim o que você achou, se você já conhecia os gatilhos mentais, se algum desses que eu te expliquei tem alguma novidade para você, se você já aplicou ou se você gostaria que eu ensinasse outros, mais técnicas de persuasão e convencimento. Combinado? Obrigada pela sua confiança, pela sua audiência. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.